Podem abrir suas Bíblias aí em Gênesis capítulo 45, mas enquanto a gente abre, essa ideia do ministério infantil, que está propondo que na salinha também tenha oficiais da igreja ali presente, é uma ótima ideia, uma iniciativa que partiu delas. Inclusive, qualquer dia desse será eu lá, estarei lá dando aula para as crianças, mostrando para as crianças como que funciona o regime da igreja, para as crianças perceberem e entenderem que a liderança também as acha importante e também faz parte desse processo de crescimento delas, tá bom? Então vai ser muito bom isso para as crianças e também muito bom para nós da igreja. Já abrimos aí Gênesis capítulo 45? Gênesis capítulo 45, versículo 16. Vamos ler do versículo 25 ao 28. Nós vimos na semana passada o encontro, ou melhor, a revelação de José com os seus irmãos, depois de algo em torno de 20 a 29 anos depois do ocorrido, de terem vendido ele. E a gente viu na semana passada o que realmente é o perdão, como que esse perdão foi concedido, como que isso foi tratado. E hoje nós vamos falar sobre como que essa notícia chega a Jacó, o pai de todos esses irmãos, e de José. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 25: Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes ele contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e eu o verei ainda antes que eu morra. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor está contando para nós, não somente a história de José, mas a história do povo do Senhor, que também somos nós. O Senhor está contando a nossa história a partir de uma história revelada para nós. Muito obrigado porque na sua sabedoria, o Senhor aprove a Ti escolher essa maneira de se revelar a nós, através da Tua palavra, para que nós possamos não somente ser desafiados, mas que para os desafios que nós temos na vida, nós temos respostas e uma palavra do Senhor para todos eles. Nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu tenho uma relação com meu pai muito interessante, O meu pai e a minha mãe criou eu e meu irmão de uma maneira singular, nossa lá, Cada família tem a sua maneira singular de criar. E normalmente, quando eu estou precisando de algum conselho, ou ansioso com alguma situação na minha vida, eu ligo para o meu pai. E eu fico imaginando assim, toda vez que eu ligo para o meu pai, eu acho que meu pai do outro lado pensa bem assim: ih, rapaz, de novo? O que aconteceu? Quando eu me mudei para Ji-Paraná, a minha mãe me deu um cartão de crédito. E ela me proibiu utilizar o cartão de crédito, a menos quando eu fosse à farmácia. Depois de um tempo eu descobri por quê. Toda vez que eu usava o cartão na farmácia, a minha mãe me ligava: tá tudo bem? Tá doente? Falei: então era por isso. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre uma boa notícia que chegou a um pai. Chegou uma boa notícia a um pai. Esses dias o meu irmão me ligou. E quando o meu irmão me liga é como o meu pai, quando eu ligo para o meu pai. Meu irmão me ligou, eu falei: aconteceu alguma coisa. Eu atendi e, por incrível que pareça, o meu irmão me deu ótimas notícias.
Chega depois, eu desliguei o telefone, liguei para a Priscila para contar. Eu falei, amor, você não sabe o que aconteceu. Meu irmão me deu ótimas notícias e nós estamos felizes pelo que ele me passou. Hoje nós vamos ver sobre uma boa notícia. E esse é o tema, o título da mensagem de hoje, uma boa notícia. Nós vamos ver várias boas notícias. E eu quero dividir aqui em 3 boas notícias que essa passagem, do versículo 16 até o versículo 28, nos dá. A primeira boa notícia é que Faraó promete dar para esses irmãos e para o pai de José o melhor da terra do Egito. Olha o que diz o texto. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Lembra que na semana passada nós vimos que José, quando foi se revelar aos seus irmãos, ele chorou em alto e bom som. O texto diz que ele bradou, que ele gritou para que todos os funcionários saíssem daquela sala, para que ele pudesse se revelar. E essa notícia, vamos lá, não chegou a Faraó o grito de José. O que chegou a Faraó foi a notícia do que tinha ocorrido ali naquela sala com José. E o que é que chegou para ele? Olha o versículo 16. São vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Está chegando os irmãos de José e Faraó fala assim, nossa, eu nem sabia. E chegou uma boa notícia, que coisa boa que chegou aos irmãos de José. O texto continua, versículo 17, e disse Faraó a José, fala para os teus irmãos, fazer isto, carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã. Verso 18, tomai a vosso pai e vossas famílias e vinde para mim. Então, Faraó olha para José e fala assim, José, carrega os jumentos dos teus irmãos, com comida, com tudo que há de bom, e vai lá buscar esse povo para cá. Eu quero eles todos aqui. Verso 18, no finalzinho, diz o seguinte, faz isso, traz até o teu pai e a tua família, porque eu vou dar a eles o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A palavra fartura aqui significa gordura. Olha que coisa boa. Uma gordurinha. Inclusive, a gente está precisando marcar o almoço, os nossos almoços aqui no domingo, hein? Thaís, depois do culto a gente conversa, tá? Então, ele fala, vai lá que eu vou dar a gordura da terra, a fartura da terra. Ordena-lhes também fazer isto, levai da terra do Egito carros. Irmãos, claro que não era o carro que a gente tem hoje, mas o carro adiantaria muito essa viagem. Essa viagem a pé, de algo em torno de 450 quilômetros, demoraria em torno de 10 a 15 dias. De carro ficaria no máximo 10 dias. Então, essa proposta de Faraó significa também que ele está dando realmente o melhor, porque ter um carro naquela época era só coisa de Faraó. Então ele diz, vai lá, pega os carros, para os vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei o vosso pai e vinde. Vem para cá, eu dou o carro para vocês. Vamos trazer para os nossos dias de hoje? Vai lá, chama o pai, chama a mãe, chama os parentes, que eu pago a mudança. É mais ou menos isso que o Faraó está fazendo. Pode deixar que eu pague a mudança, vai lá, pega o melhor carro, vai buscar as coisas, mas olha o que diz o verso 20. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. O que é que Faraó está falando? Não tragam nada. O que é para trazer? Parente. Quem não é parente, não é para trazer. Traz os parentes, não é para trazer. Ah, mas eu tenho um cachorro aqui. Não é para trazer cachorro. Os gatinhos do seu Ademir. Não é para levar não, viu, seu Ademir? Os gatinhos não. O Edmilson tem um cachorro lá, grandão, como é o nome dele? Madoc? Madoc.
Não é para levar, não. É para levar os parentes, é para levar a gente. E ele manda buscar, e a grande notícia é: não tem por que vocês se preocuparem, porque eu vou dar tudo para vocês. Agora, irmãos, o que motiva Faraó a fazer isso? Gratidão. Egito só tinha comida por causa de um homem. Qual é o nome desse homem? José. Faraó olha e fala bem assim: meu querido, é tua família, eu vou dar o melhor dessa terra. Nós vimos semana passada que a terra que José escolheu para eles habitarem era Gósen. Gósen ficava a uma distância em torno de 100 quilômetros, ali perto do Cairo, no Egito, que era a região mais frutífera daquela região, porque era perto do delta do rio Nilo, lugar extremamente fértil. E com essa fala, Faraó chancela, colabora, ou melhor, concorda com José em falar: eu vou dar o melhor de toda a terra do Egito para os seus parentes. Imagina você receber uma notícia dessa. Algumas pessoas na década de 70 pensaram isso quando vieram para cá, né? Vai para lá que o governo vai dar uma terra, né? E vieram no sonho da terra própria, não é da casa própria. Vieram no sonho da terra própria. E muita gente veio para cá nesse sonho e frutificou. E nós sabemos que pelo menos, eu fui pregar lá em Portugal. E aí eu cheguei lá e falei de onde eu era, né? Eu sou de Rondônia e tal. Melhor lugar do Brasil. E comecei a falar super bem de Rondônia. E o povo ficou tudo curioso para saber onde era essa Rondônia. Porque eu adoro esse lugar, eu sou apaixonado por esse lugar, e eu toda vez que falo de Rondônia, falo com muita alegria. Talvez uma forma de falar isso aqui para mim seria assim: Caio, vai para Rondônia que eu vou dar o melhor daquela terra para você. Olha que presentaço. A segunda boa notícia que nós vemos nesse texto é que os irmãos de José vão receber presentes. Olha que notícia boa. Inclusive, tem sido um hábito que está cada vez mais obsoleto, né? É aniversário de alguém, a gente sempre fica assim: será que leva presente, não leva presente? Mas eu quero que a gente observe os presentes que esses irmãos recebem. Versículo 21 diz: e os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, olha que presentaço, um carro, conforme o mandato de Faraó, e também lhes deu provisão para o caminho. E eu quero, irmãos, que você observe na sua Bíblia, ou ali, né, que vai estar mostrando ali, quantas vezes o verbo deu aparece. Só no verso 21 já apareceu 2 vezes. No verso 22 diz assim: a cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestidos festivais. Esse presente a gente tem que parar para explicar um pouquinho. Vocês lembram lá no comecinho da história de José, qual foi o símbolo de discórdia entre José e seus irmãos? A roupa de José. A roupa de José. Uma das coisas que eu gosto muito dos textos bíblicos é essa interligação que vai aparecendo entre as histórias. Volta de novo a roupa. Só que agora é José dando essa roupa. Não só aparece a roupa, como também aparece as moedas. Lembra que os irmãos de José venderam José por 50 moedas de prata? Olha as moedinhas aparecendo de novo. Alguma coisa surge no imaginário daqueles irmãos. Parece que José está pagando aquilo que eles fizeram com José de outra maneira. Então diz assim: deu vestes festivais,
mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Versículo 23, também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai e para o caminho. Então, Faraó não somente encheu os jumentos daqueles irmãos, como também deu mais 20 jumentos carregados para eles levarem para a terra de Canaã. E no verso 24 diz que, e despediu os seus irmãos ao partirem, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. O que José está falando? Meus queridos, não vai arrumar confusão nessa volta? Sabe por quê? Porque na pregação anterior, da semana anterior, nós vimos que só José falou, e lá no finalzinho os irmãos falaram. A atitude de José deixa muita coisa em aberto. Tem muita coisa para tratar. E o que é que tem para tratar? A gente brigou, a gente tem algo escondido por tantos anos. Como é que a gente vai chegar no Egito e vai contar para o nosso pai que o José não está morto? Quem vai assumir a culpa? Como que a gente vai contar essa mentira, ou como que a gente vai resolver essa mentira que a gente contou para o nosso pai há 20 anos atrás? José sabia disso e falou para eles bem assim, olha, sem briga. Sabe por quê que não precisa de briga? Porque está resolvido. O perdão já foi liberado. O diálogo foi retomado. O abraço, o choro voltou. Portanto, não tem mais do que vocês brigarem pelo meio do caminho para saber quem é o culpado disso ou o culpado daquilo. Os presentes estão aí, eu estou dando os presentes para vocês e eu só preciso que vocês tragam o meu pai. A terceira boa notícia, que aparece no texto do versículo 25 ao versículo 28, é que José está vivo. E vamos ver agora como que foi esse desenrolar desses irmãos chegando em Canaã e conversando com Jacó. Diz assim no verso 25, então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, o seu pai, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Irmãos, aqui a gente precisa trazer algumas coisas para o nosso coração. A primeira delas eles falaram a verdade, algo que não é muito corriqueiro desses irmãos de José. Eles falaram a verdade, mas eles quiseram também enfatizar um aspecto que José agora é governador de toda a terra do Egito. Até aí, tudo bem. Só que olha como segue o texto. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. José, ou melhor, Jacó, falou, mais uma mentira desses meninos aí. Já estou acostumado com isso. Toda vez que esse menino me liga, é para contar mentira. Toda vez é isso. Eu já sei. O texto diz que o coração nem falou que eu não vou dar crédito para essa conversa, não. Eu estou com essa dor, com esse luto, há mais de 20 anos. E agora esses rapazes estão falando um negócio desse? Não. Nem deu moral. Porém, olha o verso 27. Havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, ou seja, eles ficaram, pai, não, é mesmo, pai, é o José, ele fez isso, ele fez aquilo, ele testou a gente nisso, testou naquilo.
todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. O texto lá no comecinho, no capítulo 37, fala que o espírito de Jacó fez como tivesse morrido. Por quê? O filho preferido morreu. Eu não tenho mais aquele gosto de viver. Agora, parece que reaviveu o espírito de Jacó. E ele diz, e o termo é interessante porque ele fala assim, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José. Primeira coisa aqui dessa explicação que eu quero trazer aos irmãos é a seguinte. Isso aqui, o relato desses irmãos, mostra o que é importante no coração deles. Vocês perceberam que aqui, esses irmãos não chegaram e falaram bem assim, olha, o teu filho José vive. Não. Mas a expressão que foi utilizada é, José vive, e rapidamente ele muda para quê? Pai, ele é governador do Egito. Mas percebe que no versículo 28, quando Jacó vai responder, ele não dá nem moral para isso. Por que Jacó não dá moral para isso? Porque, meus queridos, eu não sou pai. Eu não sou pai. Um dia Deus me dá essa graça de ser pai de muitos. Eu quero passar o Edmilson. Edmilson é minha meta, passar o Edmilson. E eu ainda digo mais, eu quero passar o Edmilson e Deus que se vire para dar conta de criar e de cuidar desses meninos. Irmãos, quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem o que eu vou dizer agora. Filho nunca deixa de ser filho. Ele pode ser governador do Egito e pode estar em qualquer outra posição social. Ele é filho. Eu mesmo na escola só tirava nota baixa, mas minha mãe nunca deixou de me chamar de filho. Eu não quero saber se é governador e o que você é. Eu quero saber que o meu filho, a minha relação paternal foi restabelecida. Por quê? Porque José vive. É isso que é importante para um pai. E é isso que é importante para a gente. Muitas vezes nós ficamos dando muito valor a algumas coisas que não são padrões bíblicos de valor. Não tem nada mais valoroso para Deus do que uma família. E a família está sendo restabelecida. Por isso que a grande notícia e a boa notícia desse texto é que José está vivo. Eu não quero saber se ele é governador do Egito. Meu filho está vivo. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero trazer ao coração na explicação desse texto é a seguinte. Muitos de nós sofremos na vida. Ninguém aqui vive num mundo de fantasia. Para você chegar onde você chegou, você sofreu também. Teve alegrias? Claro que sim, mas também teve sofrimentos. Fato. E eu não quero aqui diminuir o sofrimento de ninguém, mas eu quero dar um ar de esperança para o seu sofrimento. No ano de 2018, eu entrei no seminário. E aquele ano de 2018, para mim, foi o pior ano da minha vida. Disparado. Primeiro que, em janeiro, eu perdi minha avó. Perder minha avó foi duro. Porque a minha avó era aquela mulher que, no dia que o negócio apertasse, ela era o baluarte da família. Eu sempre costumo dizer o seguinte: lá na minha família, a crente era a minha avó. Lá na família da Priscila, a crente é a avó dela. A gente
A gente brinca de ser crente. A crente é a avó da Priscila e na minha família a crente é a minha avó. A minha avó morre. 15 dias depois eu vou embora de casa. E aí eu vivo aqui inúmeras lutas. Além disso, todo final de semana eu tinha que ir para Ariquemes. E eu ficava 4 horas no ônibus para ir, 4 horas no ônibus para voltar, sozinho. Quando eu me encontrava com as pessoas, o pessoal falava assim, você mora onde? Eu falava, dentro de um eucatu. Eu morava dentro de um eucatu. Aquela lata quadrada, quando eu vejo eucatu, já me arrepio. Eucatu. Quando tem que passar por Ariquemes, eu me arrepio. Só que, irmãos, as dores do tempo presente precisam ser transpostas. Como que nós fazemos isso? Jogando as nossas dores na cruz de Cristo. Por que eu estou falando disso agora? Nós vimos alguns domingos atrás que quando os filhos de José chegam para ele e falam bem assim, pai, o homem lá, o chefão lá do Egito, falou que só pode pegar comida aqui de novo se eu levar Benjamim. Naquele dia, José fala bem assim, não vai levar Benjamim, porque eu sei o que é sofrer a perda de um filho, e eu não estou pronto para sofrer de novo a perda do meu segundo filho. Só que, irmãos, às vezes, para termos, e eu vou pegar o termo aqui utilizado no texto, para ter o nosso espírito reavivado, a gente vai ter que passar por esse momento de dor de novo. Só que a gente passa de um jeito diferente. A gente passa sabendo quem nós somos na cruz de Cristo. A gente passa sabendo aquilo que foi feito na cruz. Então hoje, uma luta minha é entrar na Eucatu, naquele busão. Mas eu sei que eu não sou aquilo, nem sou a dor que eu senti naquele tempo, mas que aquilo precisava ser transposto. Quando eu me derramo diante do Senhor e falo para Ele bem assim, Senhor, dói, mas eu sei que para que eu possa provar mais de Ti, eu preciso passar por isso aqui. Jacó só soube o que era um espírito reavivado quando ele teve que entregar Benjamim. Essa podia ser a aplicação do sermão, né? Eu acho que eu montei errado. Mas eu estou falando isso porque às vezes as dores e as memórias e as lembranças voltam e a gente perde o controle dessas emoções. E eu quero lembrar você que você tem um Cristo, que você pode entregar esse fardo para Ele. Para você sentir o seu espírito ser reavivado novamente. De vez em quando, a gente tem que entregar Benjamim, para a gente poder ter José do nosso lado. E esse foi o espírito de Jacó. E quando ele traz a memória e acredita na palavra dos seus filhos, olha como termina o versículo 28, verei antes que eu morra. Eu quero encontrar o meu filho. Logo. Vamos para a aplicação do nosso texto? Tem um monte de aplicação agora também na cabeça e deixa Deus abençoar. Primeiro deles, irmãos, um dos grandes dilemas do nosso tempo, e uma das coisas que eu quero falar agora com vocês, Caleb, Ítalo, Zé Augusto, Cauã, não é Zé Augusto? Eu errei. É Zé Augusto, né? Ah, tá. Zé Augusto, agora eu esqueci teu nome. Tu mesmo, Vitor. Quero falar com vocês agora. Presta atenção no que eu vou falar.
Um dos grandes problemas, cadê o Davi? Cadê o João Daniel? Está aí também, né? Davi está ali, presta atenção. Cadê o papelzinho? Anota no papelzinho aí. Não pegou, né, Davi? Ah, tá. Anota aí. Anotem vocês. Uma das grandes dificuldades da geração de vocês é uma palavrinha chamada gratidão. Porque a falta de gratidão gera descontentamento. Anota isso. A falta de gratidão gera descontentamento. Sabe o que é interessante nesse texto? Sabe quem nos ensinou sobre gratidão nesse texto? Faraó. Ímpio. Uma pessoa que não conhece a salvação. Ela foi grata a ponto de dar tudo que tinha de melhor no Egito para essa família, que é a família escolhida por Deus. Então vocês, meninos, tanto menino nessa igreja, né? Vocês precisam ser gratos aos pais e às mães de vocês, pelo que vocês são e pelo que vocês têm. Muitas vezes vocês não vão ter aquilo que vocês querem ter. Vocês não vão ter. E a vida é assim, não é mesmo? Nós que somos adultos, nós não sabemos disso? A gente não tem tudo que a gente quer ter. Só que vocês precisam aprender uma coisa, que mesmo não tendo o que se quer, eu sou grato porque eu tenho aquilo que eu preciso. Porque eu duvido se na vida do Ítalo e na vida do Caleb, falta aquilo que eles precisam. Não falta. Eu duvido se na vida do Davi, falta o que ele precisa. Não falta. E para nós adultos, sejamos gratos com aquilo que nós temos. Talvez nós não temos o emprego que a gente sonhou. Talvez a gente não tenha a casa que a gente sonhou. Eu vou tocar um pouco mais fundo. Talvez a gente não casou com a pessoa que a gente sonhou. Mas precisamos ser gratos, porque a gratidão gera em nós contentamento. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças. Gratidão. Ah, pastor, mas Deus não fez aqui. Mas fez tanto mais, né? Fez tanto mais. Faraó nos ensina, motivado pela gratidão, ele vai lá e dá tudo de melhor daquela terra. Segunda aplicação para o nosso coração. Presta atenção vocês agora de novo. Vou focar em vocês agora. Não se paga o mal com o mal, mas se paga o mal com o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, lá no comecinho de Mateus, diz o quê? Se alguém dá um tapa na sua face, o que é que você tem que fazer? Se você tem 2 túnicas, o que é que a gente precisa fazer? Dá outra. Quando o Ítalo brigar com Caleb, presta atenção, Caleb, não se paga olho por olho e dente por dente do mesmo jeito. Se paga perdoando o Ítalo. Nós vimos hoje aqui de manhã, nós estamos estudando Romanos, e Roma foi criado dentro de uma narrativa de Rômulo e Remo. Aquela história, aquele mito foi criado para que ele pudesse criar uma cultura de guerra, de guerrilha, porque eles precisavam lutar, tanto para conquistar todas as coisas, como para roubar as coisas, como também para cuidar dos alimentos que vinham do Egito. Era assim.
E Paulo chega diante dessa sociedade militarizada, hierarquizada, e fala bem assim: eu vou lá pregar o evangelho porque eu não me envergonho dele. Ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A minha arma é muito maior do que essa. Enquanto as pessoas aí estão falando, eu não vou ser besta, eu não vou dar outra face, eu não vou dar outra túnica, Jesus está falando para a gente bem assim: é para perdoar. O que José fez? José deu carro, José deu provisão, José deu roupa, José deu dinheiro, José deu 20 jumentos, José deu cereais, José deu pão. Para quem? Para aquele povo que vendeu ele 20 e tantos anos atrás. Sempre, irmãos, nós precisamos pagar o mal com o bem, nunca o mal com o mal. Faça isso na sua casa com sua esposa, tá? É um bom conselho, né? Ah, você fez isso comigo, eu vou revidar. Não faça isso. Não faça isso. Por último, o tema da nossa mensagem é boa notícia. E eu tenho e preciso terminar essa mensagem com uma boa notícia para a gente. Até agora eu só falei de boa notícia para José e para os irmãos dele, né? Mas e para a gente, pastor, qual que é a boa notícia? A boa notícia, e a mais importante boa notícia que nós podemos ter hoje, é que o Filho de Deus vive. Ah, pastor, minha vida está desmoronando. Ah, pastor, o leite do Guilherme, é Guilherme, né? É tanto menino que eu estou trocando os nomes. O leite do Guilherme é R$250 a lata, não é isso? Alguma coisa assim, né? Esse é o preço do leite do filho da Luana e do Jefferson. Não sei onde vou tirar o dinheiro para comprar leite para esse menino. Eu não sei quais são as angústias da tua vida. Essa semana, desde segunda-feira, que meu coração está angustiado, numa ansiedade. E eu me questionando o que é que estava se passando no meu coração, tentando conversar com Deus sobre isso e lidar. E eu descobri que eu estou gerando perguntas no meu coração que não tem resposta. Porque quando eu fui estudando o texto e fui me deparando com vários textos essa semana, o Senhor foi falando ao meu coração sobre as angústias da minha alma, porque eu tenho angústia. Vocês acham que eu tenho dificuldade de dormir por quê? Porque eu sou tranquilo? Não. Mas a grande notícia que foi dado para mim essa semana foi que o Filho de Yahvé, o Filho de Deus, ainda vive. Portanto, eu quero convidar você a ouvir essa notícia comigo, que está lá em Mateus, capítulo 28. Queria pedir, pode botar aí também, né, no slide, se o Rodrigo puder fazer esse favor para a gente. Versículo 1 ao versículo 6. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo
dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai ainda de vós para Galiléia, e ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eu vim aqui nessa noite anunciar essa boa notícia. Olha, irmãos, enquanto o nosso Redentor vive, podemos crer no amanhã. É duro ouvir alguns pais, se queixando, falando como está difícil, como que é a situação, olhando para eles impotentes. É duro a gente conversar com algumas pessoas que têm problemas há anos, sérios, que não conseguem resolver, problemas complexos, que não têm respostas simples. Normalmente, pessoas que têm respostas simples para problemas complexos é tola. É duro chegar diante de pessoas que você tem respeito, carinho e admiração, e elas olharem para você e falar bem assim: estou impotente diante dessa situação. E eu olho, penso, e a única boa notícia que eu posso dar para essas pessoas é que o nosso Redentor vive. Percebam que nesse texto o anjo chega e ele se senta sobre a pedra. O que é aquela pedra? Aquilo que prendia o corpo de Jesus no Calvário. Aquele anjo sentado naquela pedra significa bem assim: a morte não tem mais poder sobre o Filho de Deus. Então eu sei que você tem dilemas, preocupações dos seus filhos, preocupações do seu casamento, um monte de preocupação com o dinheiro, beleza. Só não esqueça que existe uma boa notícia para vocês: o nosso Redentor vive. Viu, Luana? É 250, é duro, mas o nosso Redentor vive. Continue persistindo, que o Senhor vai cuidar do nosso Guilherme. Amém? Que Deus nos ajude a acreditar nessa palavra, assim como Deus ajudou Jacó a acreditar na palavra que José estava vivo. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou quebrar o protocolo aqui, eu queria chamar o Óbvio aqui, e vamos cantar aquela música Porque Ele Vive? Esse povo da música, eles ficam vendo o tom e tal. Se você já puxava num tom aqui todo errado, desafinado, eu quero é que a gente cante. Solta aí. Irmão, canta como verdade no teu coração. Não canta como se fosse só uma música, mas olha a letra dela e acredita nela. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
obrigado. Obrigado porque nossa vida não acaba nas dores do tempo presente. Porque nós não somos identificados. O nosso ser não está fincado nos nossos defeitos, nas nossas dores, das nossas dificuldades, mas principalmente na história que conta de um Deus que resolveu abdicar-se do seu único filho para que ele pudesse vir aqui, morrer por nós, mas ressuscitar para dizer para a gente assim: não temam, não temam. No mundo vocês terão aflição, mas não temam, porque eu venci o mundo. Traz essa verdade para o coração do teu povo. Traz essa boa notícia. Traz essa notícia, esse evangelho do Senhor para o coração daquele que chora, daquele que sofre e daquele que está sem saber o que fazer diante das circunstâncias da vida. Que o Senhor cuide de nós e esteja conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar?